seus aparelhos celulares ou os coloque em modo silencioso. Para darmos início ao nosso evento, convidamos o líder da marca da Rede Anchieta Salvador e também diretor do Colégio Anchieta Unidade Pituba, professor Edmundo Castilho, para pronunciamento e abertura oficial desta grande noite. Por favor. Obrigado, Márcia. Boa noite a todos, boa noite a pais, familiares, alunos, ex-alunos, colaboradores, equipe técnica, aos palestrantes. É uma honra estar aqui nesse momento. E eu vou falar bem rapidamente sobre o objetivo principal e o que nós esperamos desse momento. Vivemos tempos desafiadores, onde a pressão do dia a dia, a falta de diálogo, todas as questões que cobram da gente, a sociedade cobra da gente, acaba gerando danos para os nossos alunos, nossos estudantes. E, com isso, a gente precisa unir forças, e esse é o momento da gente unir forças. Em que sentido? A gente começar a falar de coisas que são importantes para nossos estudantes, e uma delas é a saúde emocional. Nós sabemos que estudantes com saúde emocional, eles aprendem melhor, eles crescem mais felizes. Isso ajuda tanto no dia a dia como na sala de aula. Nós que somos professores sabemos bem disso. E é importante dizer também que a escola, ela não é apenas um local de aprendizagem acadêmica e a casa não é apenas um local de suporte emocional. Elas precisam andar juntos, elas precisam um ajudar o outro, ter empatia, conversar, entender. Então, esse é o momento da gente entender a nossa escola, entender nossos estudantes. Nós acreditamos muito que o tripé que sustenta a educação, ele é feito de 3 partes: estudantes, escola e pais. E quando esse tripé está bem firme, tudo surge, tudo ocorre e as coisas acabam acontecendo. Então, convido a todos a iniciar com o coração aberto e a mente disponível para a gente aprender e compartilhar. Boa noite a todos. Agradecemos a acolhedora exposição do professor Edmundo Castilho e queremos chamar ao palco para um registro carinhoso e caloroso os nossos renomados palestrantes, bem como toda a nossa equipe de diretores e líderes. Convidamos, portanto, Rossandro Klinger, Jaime Ribeiro, a professora Virgínia Lucas, diretoras da Unidade Aquários, a professora Aline Bastos, diretora da Unidade Bela Vista, a professora Micheline Orsi, diretora da Unidade Patamares, Eliane Diniz, Rede de Marketing Comercial, o professor Alessi Silva, diretor do Colégio Portinari, por gentileza. Recebam o nosso caloroso abraço, palmas. Pedimos que, por gentileza, fiquem aqui mais à frente do palco para uma foto oficial. Queremos também, eu já vi que está ali presente, a professora Joana Vena, Rede de Internacionalização. Por favor, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada a todos. Por favor, podem retornar aos seus lugares, recebendo o nosso sempre carinho. Com imensa satisfação, passamos os nossos convidados, os nossos palestrantes, por favor, se quiserem já ficar aqui no palco, fiquem à vontade, tá? Já podem ficar, se assim desejarem. Queremos, com satisfação, passar a palavra ao nosso convidado, pronunciado palestrante Jaime Ribeiro, escritor, pesquisador das relações humanas na era digital e CEO da Educa Saúde Emocional, que trará ricas contribuições sobre o tema Os Desafios de Educar uma Geração Hiperconectada. Por favor, professor.
Boa noite a todos e a todas. Que alegria estar aqui em Salvador, gente, para falarmos sobre temas que são importantes para os pais, para os educadores, mas principalmente para provocarmos reflexões. Antes de começar a falar, eu queria saber se aqui em Salvador é igual a todo lugar do mundo, que a gente faz essas perguntas, essas mesmas perguntas, e as pessoas respondem mais ou menos a mesma coisa. Eu queria saber se o filho de vocês tem celular. Aí levante a mão, por favor. As pessoas que têm o filho que tem celular. Deixa eu ver aqui. Não tenham vergonha não, gente. Pode levantar a mão, tá? Tá bom, agora se o filho de vocês... Não, continua com a mão levantada. Espera aí, calma. Se o filho de vocês tem mais de 16 anos, pode baixar a mão, por favor. Se ele tiver entre 13 e 15 anos, pode baixar a mão. Se ele tiver abaixo de 12 anos, tem algumas pessoas ainda. Tem alguém que tem filho abaixo de 12 anos que tem celular? Pode levantar a mão, gente. Vocês estão tímidos assim. Eu estou vendo gente que está fazendo assim, não é? Com um pouco de vergonha. Tudo bem, nós vivemos uma sociedade digital. É a realidade da sociedade. Hoje em dia, você não consegue pedir um carro, um aplicativo, né, sem usar aplicativo, um táxi. É meio difícil você dar a mão na rua e pedir um carro. Para pedir comida também, a gente aprendeu na pandemia que, às vezes, faz sentido a gente usar o iFood e não cozinhar. E tem gente que, inclusive, nunca cozinha, está sempre pedindo o iFood. Inclusive, tem criança com 10 anos que já sabe pedir comida. E, às vezes, o pai fica meio surpreso quando descobre isso, quando vê a criança já fazendo. Chegou uma comida em casa. Tem um amigo que outro dia chegou uma comida em casa, 4 pizzas. É ele, a esposa e o filho. E ele queria entender como é que chegaram 4 pizzas para eles comerem. Foi quando eles entenderam que foi o filho de 10 anos que tinha feito o pedido. E a pizza chegou lá. Eles tiveram que dar para os vizinhos inteiros, acharam engraçado aquilo ali, mas atentaram para outras coisas também. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar a vocês é se a mãe de vocês e o pai, quando vocês chegavam em casa, se eles cheiravam a boca de vocês, de noite. 11 horas da noite, chegou, faz a filinha para cheirar a boca. Levanta a mão aí para eu dar uma olhada. Alguns, né? Cheirava a mão também? Deixa eu ver essa mão, levanta a mão também. Muita gente. Tem gente que tinha pai e mãe que não cheirava a boca. Não é? Não fazia nada disso. Só entra aí, está tudo bem. A gente acredita que não havia regulação na nossa época. A gente acredita que a gente brincava livremente e que os nossos pais não estavam atentos àquilo que nós fazíamos. A gente acredita, inclusive, que brincava com toda a liberdade do mundo, porque estavam todos seguros. Mas nós, na verdade, éramos submetidos a uma rotina muito específica de controle que nos escapava à infância, porque nós não tínhamos capacidade ainda de observar esse tipo de controle. Por exemplo, os nossos pais sabiam que às 5h30 nós tínhamos que voltar para tomar banho em casa. Se desse 6 horas, e aqui eu sou pernambucano, se desse 5h15, Recife já está escurecendo. Aqui não é muito diferente, né? Já vai virando noite. É um drone. Não se assustem. Será que ele vai vir para trás de mim, não? Eles sabiam que nós chegaríamos às 5h30. Se desse 6 horas e a gente não chegasse, o que acontecia? A coisa ficava feia. Cada pai ao seu modo, mas ficava feia. Se completasse o segundo dia fazendo esse tipo de coisa, nós teríamos problema também. E talvez não saíssemos à tarde no outro dia. Os nossos pais, eles nos regulavam por rotina. Se houvesse alguma diferença, alguma mudança na nossa rotina, eles iam observar, iam no portão, sabiam onde nós estávamos. Nós acreditamos que eles não sabiam que a gente estava ali jogado, que eles não estavam observando. A minha mãe, ela ia um pouquinho mais longe. Ela colocava uma toalha só para 3 filhos. E eu nunca entendi por quê, porque tinha muita toalha em casa. Como é que a pessoa coloca uma toalha para 3 crianças se enxugarem? Depois que eu entendi que ela fazia isso
para a gente correr e ver quem chegava primeiro para pegar a toalha seca. Porque o último pegava a toalha completamente mudada. E isso durou muito tempo. E eu não conseguia, não tinha capacidade de entender que era uma forma dela regular a nossa vida. E tantas vezes eles iam até o portão para verificar o que a gente estava fazendo. Hoje em dia, é mais difícil. Nós não conseguimos fazer todo tipo de regulação social dos nossos filhos. Ser pais na era digital é muito mais difícil. Eu sei que a mãe da gente e os avós da gente não acreditam, eles acham que nós somos pais inúteis. Porque às vezes a gente tem 1 e 2 e não dá conta, eu tive 5, eu tive 10 e dei conta. Quando não querem nos ensinar. Teve outro dia que eu tive que pegar a certidão de nascimento da minha filha e levar para a minha sogra. Porque eu falei, você está falando tanto que eu tenho dúvida se eu sou o pai. Deixa eu olhar aqui de novo para ver se o nome não está aqui também. Se você não é a mãe também. De tanto que ela queria falar como a gente tinha que fazer as coisas. E, de fato, eles tinham muita experiência de como fazer as coisas. E eles ficam muito frustrados quando vêm tentar nos ensinar como fazer, mas, olha, a notícia ruim que a gente tem hoje é que ficou mais difícil mesmo. Parece que cuidar de uma criança hoje vale por 5. Eu sei que parece que é moleza que a gente quer. Tanto que tem muita gente que não quer ter filhos, ou quem tem 1 não quer ter 2. Quem tem 2 fala, nem a pau eu encaro o terceiro. Isso tem sido um recorrente entre as pessoas das novas gerações. Óbvio, a atividade digital tem trazido novos desafios, e ninguém estava preparado para isso. Uma coisa curiosa, eu tenho uma filha de 3 anos, e minha filha, por eu morar em São Paulo, e minha filha nasceu lá, e os meus pais, os pais da minha esposa também moram em Recife, nós crescemos, ela cresceu longe dos parentes, né? A gente queria ela sozinha, a Luísa. E um dia eu percebi que a Luísa começou a falar as primeiras palavras, e óbvio que já fazia muito tempo que ela estava falando, ela não conseguia dizer papai. E aqui, em algum momento, começou a me incomodar. Eu falei, não é possível que essa menina não vai falar papai. Toda a família que eu converso fala primeiro pai, porque papá, papai, vai misturando, ninguém sabe o que está falando. Logo aqui, logo na minha vez, ela não começa a falar papai. Eu estava um dia só colocando ela para dormir, aí ela falou, né? Papá, papai. Eu falei, o quê, rapaz? Eu fiquei meio que, não, peraí. E aí ela repetiu, a câmera estava gravando, eu falei, eu não vou contar para ninguém para não passar vergonha. Eu vou esperar ela falar de novo. E, por fim, ela falou papai. Mas tem uma particularidade. Ela aprendeu a falar Alexa primeiro do que falar vovô e vovó. Um dia eu estava lá no quarto, Aleca, eu falei, que isso, gente? Ela só sabe falar 3 palavras, a terceira palavra que ela aprendeu a falar foi Alexa. Daí foi quando eu, que já vim estudando o impacto da tecnologia na vida das pessoas há tanto tempo, vim entender que coisas novas estavam por vir. O desafio da inteligência artificial, os desafios das redes sociais, que para ela agora não importa, mas que importarão em algum momento, mas, principalmente, os desafios da intimidade digital, dos perigos que podem vir da atividade digital. Outro dia eu estava em São Paulo, fui convidado por um amigo para visitar o Núcleo de Combate ao Cyberbullying, uma delegacia especializada nisso. E é trágico o que eu vou falar, gente, mas nesse dia que nós estávamos lá, a polícia estava fazendo um rastreamento dentro de um aplicativo chamado Discord, que eu espero que todos aqui saibam do que eu estou falando. Tem alguém que não sabe o que é Discord aqui? Levanta a mão, por favor. Não sabe, né? Daqui a pouco a gente conversa, tá? Estávamos observando o aplicativo Discord, os subgrupos. São aplicativos que foram criados para jogos, mas que, na verdade, são redutos ocultos dentro da internet. Eu vou falar oculto, gente, porque são lugares fechados que ninguém entra, e lá dentro acontece todo tipo de coisa que você possa imaginar. Lugares que você não gostaria nunca que o seu filho jamais soubesse que existisse. Imagina colocar os pés lá, muito menos passar a frequentá-lo, que ele hoje pode frequentar digitalmente. Nesse momento, tinha uma garota que estava ao vivo, sendo assistida por 150 pessoas, e a polícia não tem muito acesso, a não ser que ela comece a rastrear muito rapidamente o IP. E, nesse espetáculo, a garota estava com uma serra de pão sendo introduzida na garganta,
e depois de um determinado momento, ela era sugerida ou era ordenada a colocar aquela faca de pão mais profundamente na garganta, com as piores palavras que você possa imaginar, e, infelizmente, ela veio a óbito online, a garota, de 13 anos. Numa outra sequência, no outro grupo escondido, tinha uma garota que estava tomando remédios, e ela era induzida pelos sequestradores digitais a tomar remédios sequencialmente, ali online, todo mundo esperando, até o momento que ela não conseguisse mais. A polícia conseguiu rastrear, entrou na casa, chutando a porta, arrombando a porta. Os pais estavam na sala assistindo televisão e começaram a reclamar: o que é isso? É invasão? O que está acontecendo? Perguntando: onde é que está a sua filha? Está dormindo lá no quarto? Não está dormindo. Está dormindo, e levaram no quarto. Estava a garota prestes a se matar de tanto tomar remédio, já estava nas últimas, online, e os pais não faziam ideia do que estava acontecendo no quarto da garota. Dentre outros e outros e outros e outros crimes digitais que acontecem todos os dias. Alguns são observados ou a polícia consegue chegar, outros não, e nem sempre são noticiados na imprensa. A verdade é que nós somos a geração de pais que nos preocupamos muito em saber para onde o nosso filho está indo quando ele sai de casa, mas completamente desinteressados para sabermos onde ele está indo quando ele está indo para o próprio quarto. Nós acreditamos que ele está super seguro por estar na sua casa, dentro do quarto, fazendo coisas que geralmente nós acreditamos que são saudáveis, mas nós não temos ideia de que ambientes eles estão frequentando. Para os nossos pais, a maior preocupação era que nós nos envolvêssemos com drogas, com algum tipo de vício, bebida, ou que morrêssemos de desastre de carro. Essa deveria ser a nossa preocupação também. Mas nós agora adicionamos uma outra questão. Porque nós agora não temos mais a preocupação de que os nossos filhos fiquem em casa apenas. Pelo contrário, nós queremos até que eles vão para a rua para poder ter uma vida social plena. Tem muito pai que me procura e faz: eu não sei o que faço para tirar esse garoto. Eu vou tirar isso aqui, senão eu vou cair, gente. Eu não sei o que eu faço para colocar esse garoto para a rua. Ele só quer ficar jogando videogame. A grande questão é que a vida digital ela vem mudando a forma como nós nos relacionamos. Não é só com as coisas de comprar, pedir carro. Não é bem assim que isso vem acontecendo. A grande questão é que as próprias redes sociais e a sua dinâmica trouxeram um tipo de envolvimento social, ou de relacionamentos, ou da forma como nós nos relacionamos com o mundo, de uma forma muito particular. Por exemplo, aqui, muita gente aqui é da época do Orkut, né? Não é não, gente? Ainda bem que vocês balançaram a cabeça, né? Orkut. Por sinal, o Orkut está voltando. Vocês estão sabendo disso ou não? Vai voltar o Orkut. Da época do Orkut. Aí depois veio o Facebook. Todo mundo entrou no Facebook. Onde é que você está? Posta o gatinho. Vamos lá, estou aqui num lugar bem bacana, no resort. Eu viajei, fui para Disney, postei que estou lá. Geralmente a pessoa marca onde está quando está num lugar bem legal, né? Ou posta o que está comendo quando está comendo uma coisa bem bonita, para poder humilhar a gente mesmo que está em casa, né? A gente fica: meu Deus, basta você ficar num feriado em casa que parece que todo mundo viajou, menos você, né? É horrível, é terrível. No Facebook, a gente parecia que estava se conectando com aqueles amigos que nós nunca mais iríamos encontrar. Eram amigos da escola que a gente achava que os nossos pais, por exemplo, eles nunca encontrariam mais as pessoas com quem eles conviveram na infância, a não ser que eles permanecessem na mesma cidade. E no Facebook era curioso que, de vez em quando, aparecia aquelas pessoas que você achava que nunca mais ia ver. Você ia ficando feliz, aparecia um ex lá, você, pelo amor de Deus, não, e mandava de novo o convite, não, mandava o convite de novo de amizade, né? Doido para ver tua vida. Quanto mais você negativava a amizade, não tinha jeito de excluir, mais ela ficava mandando para você o convite para ser seu amigo. Era uma loucura o Facebook. Mas ali a gente via que existia uma intenção de relacionamento. Isso não existe mais. A verdade é que as redes sociais acabaram.
O que existe hoje são redes de recomendação. Tudo bem, Fabrício? As redes de recomendação têm uma dinâmica completamente diferente das redes sociais de hoje. As redes de recomendação, elas estão sempre trazendo conteúdos e apontando coisas, ora baseado no nosso interesse por conta do algoritmo, ora para testar de uma forma social, como são os testes ou os experimentos sociais, para te conhecer e saber aquilo que você é capaz de consumir. E essas mesmas redes de recomendação que fazem com que você está falando, nossa, fulano foi para Cancún nas férias, que legal. Aí você abre o seu Instagram quando olha, Cancún em 12 vezes. Aí alguém fala, você não sabia que o celular lhe escuta, não? Você ainda não acredita. Tem gente que não acredita que está sendo observado e escutado pelo celular, pelas Alexas da vida. Você acredita? Que acha que é uma coincidência. Mas a verdade é que eles escutam, eles observam o nosso comportamento, muitos sabem até mais sobre você do que você mesmo. Esse conceito de rede de recomendações tem um impacto na vida, na forma como nós nos comportamos na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos é pior ainda. Porque, muitas vezes, esses conteúdos que são sugeridos a eles são diferentes dos conteúdos de valores e princípios que vocês escolheram para a família de vocês. Valores e princípios que vocês escolheram quando matricularam o filho de vocês no Anchieta, no Portinari, no Colégio São Paulo. E eles estão ali, via influencer, ou via o algoritmo que está colocando aquele tipo de conteúdo para os seus filhos. Mas essas redes, elas têm um impacto diferente em meninos e em meninas. Essas redes digitais não funcionam emocionalmente ou do ponto de vista de impacto na saúde emocional nos meninos igual como funciona nas meninas. Vocês sabiam disso? Os cientistas dizem, por meio de vários dados que vocês podem encontrar no Geração Ansiosa, vocês podem encontrar nos posts da Educa, no Instagram da Educa, educa.roçandoclinge. Vocês vão encontrar muita coisa sobre isso. Os cientistas dizem que, prioritariamente, os conteúdos que impactam os meninos, ou o que chama a atenção dos meninos, são videogames. Eu sei que algumas senhoras aqui devem ter alguns maridos que ainda jogam videogame até hoje, né, mas eles jogam desde cedo, possivelmente. Videogames, vícios, que agora entram as bets. Por sinal, a aula do 9º ano da Educa, para quem tem filho aí nos anos finais, já deve ter visto, tem uma aula sobre apostas, para ajudar as crianças a entenderem como funciona a história do vício digital, mas, basicamente, são jogos e pornografia. O problema é que os meninos se apegam muito aos jogos e à pornografia. E, muitas vezes, eles crescem e ficam adultos, ainda com apego a essas duas questões, mas a gente fala daqui a pouco nisso. Com as meninas, funciona um pouco diferente. Com as meninas, o que prioritariamente pega na saúde emocional delas, na capacidade funcional de lidar com a vida, são as comparações em uma escala desproporcional, porque não venha me dizer que a gente não olhava o vizinho, não olhava lá no nosso grupo social o que as pessoas vestiam, o que as pessoas calçavam, como as pessoas se comportavam. A gente olhava na televisão também. Na minha época, era Silvio Santos tentando vender o tênis Montreal. Aí você tinha o Bamba e o Quixute, olha lá, mas o Montreal era uma coisa que não dava para comprar ainda. Aí você pensava como mandava uma carta para o Silvio Santos. Mas você ou era influenciado pela mídia, ou era influenciado pela tua rede social próxima. Hoje em dia, eles são influenciados, ou elas, numa rede desproporcional. O que acontece é que as meninas são impactadas por essa comparação. E o que acontece? Na puberdade, em especial, ou na pré-adolescência, que elas ainda estão lidando com a transformação do corpo. Nada está bom, tudo está ruim. O corpo está ruim, estou feia, não presta. Hoje em dia, inclusive, eles nem postam mais nas redes sociais, porque o que postam pode ser passivo de julgamento e de cyberbullying. É até uma mudança comportamental que vem acontecendo agora. Mas elas ficam inseguras, porque são os corpos perfeitos, os filtros, as rotinas surreais
Tem uma garota mesmo, que ela é estudante de medicina, que ela sempre posta que acorda às 3 da manhã, Rossandra. Aí, até às 5 horas da manhã, ela fez tudo que a gente faz no dia inteiro. E depois vai para a faculdade de medicina. As meninas começaram a se impactar com aquilo, você acaba achando que você é disfuncional, porque você não consegue fazer aquilo. Esquecendo, cada corpo se regula de um jeito. Se é que ela realmente acorda às 3 da manhã, porque uma vez o Rossandro estava no avião, e ele viu um influencer sacar o celular, filmar, que estava às 3h30 da manhã, acordado no avião, e estava todo mundo dormindo, inclusive o Rossandro fez assim na hora, e fez, eu estou dormindo também, e eu vou sair no vídeo dele, será? E depois que ele fez tudo isso, fechou tudo e ficou dormindo. Ou seja, tudo de mentira. Né? E as meninas elas vão comparar a própria vida delas com uma beleza incomparável, com coisas. Então, isso vai criando uma certa angústia. E a outra coisa é o soft porn. Vocês sabem o que é soft porn, né? Não. Vocês estão assistindo às aulas do Educa Play, ou os cursos do Educa Play, o aplicativo da Educa para os pais? Não estão assistindo, porque é gratuito para os pais dos alunos da Educa. Soft porn é uma pornografia velada. É, por exemplo, um vídeo que aparece uma garota passando café com um short menor do que o da Carla Pérez nos anos 90 na televisão. 4 dedos de short. Que não é nem um short, é uma lingerie. Ou ela pode estar lavando roupa de biquíni. Ou ela pode estar de lingerie, indo fazer coisas aleatórias, gente. Pegar água, pegar essa água aqui. Ou seja, a pornografia ela é velada, ela aparece ali de uma forma sutil para provocar engajamento. Isso é o soft porn. O problema é que nessa geração aqui, um pouquinho antes, a gente vem brigando muito para que a mulher tenha o lugar dela, ela tenha o seu próprio espaço, ela possa se expressar, ela possa estar no lugar exato que ela precisa estar na sociedade. E aí, em algum momento, as pessoas confundiram isso com a nudez ser alguma coisa que não é desproporcional, mas ser banalizada. E daí, quando a gente observa essas garotas fazendo esse tipo de coisa na internet, nós acreditamos que elas nada mais são do que um exercício do empoderamento feminino. E a gente não percebe que, na verdade, elas são exploradas sexualmente pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, inclusive por aqueles que as seguem, porque 95% das pessoas que seguem influencers, que usam o corpo para poder ganhar engajamento, são homens. E tem uma garota ali de 13, de 12, de 14 anos, com trajes mínimos. Para ganhar engajamento, ela precisa fazer aquilo ali, e ela começa a gostar. Não gostar da sexualidade, eu estou falando, mas de gostar de receber as recompensas do engajamento. A diferença é que com os meninos, o que acontece é que os meninos não param de jogar o videogame, não param de se viciar nesse tipo de coisa. Isso aqui é estatística, não é uma piada. E as meninas conseguem, apesar disso, se liberar desse tipo de situação, entrar na faculdade, tocar a vida, e afeta muito mais a profissionalização dos meninos, que acabam viciados em jogos, na casa dos pais, jogando videogame. E os cientistas sociais têm estudado esses fenômenos. Tudo isso tem um impacto na forma como nós precisamos olhar e observar a vida dos nossos filhos. Porque as redes sociais, inclusive, elas ensinam uma coisa que é muito perigosa. Elas ensinam aos nossos filhos que só é possível ser feliz tendo uma vida sofisticada. Só é possível ser feliz se você tiver um carro bonito, o melhor carro, o carro caro, usar as melhores roupas, fazer as melhores viagens, estar nos melhores restaurantes. Mas a vida não é feita só dos melhores momentos. A vida é feita de rotina. A gente come mais RO, o resto de ontem, do que no melhor restaurante japonês daqui, do que no Sorro. A nossa vida é mais feita de composições alimentares da geladeira do que de ir a restaurantes sofisticados. Daí, se nós passamos mais tempo em casa ou na escola ou trabalhando, e menos tempo viajando, porque nós temos, inclusive, mais trabalho e menos férias, quer dizer que
Isso que a rede social está ensinando para o nosso filho está errado. Ele vai ser muito mais feliz se for capaz de se alegrar com as coisas mais simples da vida. Porque ele vai ter mais chances de ser grato e de se sentir feliz diante da vida como ela é. Se ele acredita que só é possível ser feliz sendo sofisticado ou tendo essa vida de esbanjar aquilo que é bonito, aquilo que é a ostentação, ele terá menos chance de ser feliz e de ter uma vida plena. E o maior medo dos pais é de que os filhos não sejam felizes. Mas assim como a Luísa, que aprendeu a falar Alexa primeiro do que falar vovô e vovó, a maioria das crianças estão passando pelo processo de digitalização do que de educação. Primeiro a digitalização chega e depois vem a educação. Aconteceu diferente com a gente. Geralmente nós tivemos o contato com o primeiro computador quando nós fomos para a faculdade. Bater trabalho, para quem não ia lá naquele lugar de xerox que fazia o trabalho, né, entregava pronto, né? Não sei se tinha gente que fazia isso aqui. Acho que não. Vocês são pais de filhos que estudam em escolas potentes. Vocês já faziam isso, né, gente? Mas ninguém fazia isso. Mas a gente tinha contato com a tecnologia quando a gente já estava alfabetizado e a gente já conseguia ter uma noção do que é a tecnologia. Apesar de que a tecnologia vem mudando e vem nos desafiando. Hoje em dia, a criança aprende primeiro a mexer no celular. Gente, é assustador. Minha filha não usa celular, ele não tem celular, óbvio. Uma criança com 3 anos já pensou com o StarTAC aqui no bolso, assim para fora, aquele tijolão. Mas ela sabe mandar áudio. Eu juro. E envia o áudio. Sabe botar filtro numa ligação, numa chamada de vídeo, que ela tem que fazer chamada de vídeo com os avós que estão longe. E não sabe falar direito. Digitalizou primeiro do que se educou. Isso é um perigo para a gente. Porque elas não têm capacidade ainda de elaborar essa integração junto ao mundo online. E uma outra coisa é que nós passamos a acreditar que é normal que os adolescentes usem tanto a internet, ou estejam o tempo todo online, de forma que acredita que aquilo lá é a vida real, e é uma mentira que contaram para nós, pais. Eu vou provar aqui para vocês. Quem jogou futebol, vôlei, queimado inclusive, todo mundo que jogou, sabe que existe um negócio chamado entrosamento. Todo mundo sabe o que é entrosamento. Entrosamento é quando o time se conhece tão bem que ele joga muito bem. E às vezes a gente, por ter muito entrosamento, a gente sabe exatamente o que o outro jogador vai fazer, ou como ele vai jogar, quando ele está irritado. Num time bom, tipo uma seleção brasileira, um bom time do Bahia, um bom time do Vitória, no tempo áureo do Bahia. Qual foi a época áurea do Bahia? 89? 88? 81 que foi campeão brasileiro, né? 50 e quanto? 82? 52? Não, cada um está dizendo uma coisa aí. Época áurea. Existia um entrosamento tão grande no time que ele era capaz de vencer os gigantes, inclusive, que são os times que eram campeões sequencialmente. Quem jogou pelada aí sabe como é. Quando você tem um time que tem integração, ele é entrosado, você só corre. Você sabe exatamente onde o teu amigo vai jogar bola. E outra coisa, ele já sabe que você está correndo, ele não precisa nem levantar a cabeça. A gente sabe tudo o que está acontecendo. Num jogo, no esporte coletivo, você, quando sofre uma falta, ou quando alguém é violento com você sabe que aquela pessoa fez aquilo só porque precisava quebrar a jogada, ou porque ela está sendo sacana, está com inveja de você, ou ela quer te quebrar. São habilidades sociais que são importantes, inclusive nós precisamos aprender, ensinar os nossos filhos a se defenderem. Se eles, no videogame, jogando com os amigos, porque vocês já viram que o boneco de videogame não tem sobrancelha? Já viram ou não? O que não tem sobrancelha não balança os olhos. A sobrancelha, que é a expressão facial, faz com que a gente aprenda muito sobre a outra pessoa. Num jogo de videogame, apesar de ser um esporte olímpico, que todo mundo adora, a criança não vai ter a capacidade de desenvolver a malícia, o entrosamento, essa habilidade social
que só é possível acontecer quando ele está com outro ser humano. Daí a gente acredita que estar na rede social também é se relacionar normalmente, mas não é bem assim. Outro dia um pai veio falar comigo que o filho estava muito zangado com ele, porque ele estava pedindo a senha do celular do filho. E o filho não queria dar de jeito nenhum. Aí o filho falou, quer saber? Quando eu crescer, eu vou ter liberdade, eu vou fazer o que eu quiser. Aí o pai veio me falar isso, eu falei, mas liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é você fazer o que você não quer. Quem diz isso é Immanuel Kant. Concordo que liberdade é você fazer o que você não quer? Não. Foi Kant que falou. Eu vou provar para vocês que é verdade. Quando você faz o que você quer, você é escravo dos seus desejos, dos seus instintos e das coisas que você é compelido a fazer. A rede social, ela puxa a gente. Vocês estão aqui, vocês estão doidos para pegar o celular no bolso, para ver se alguém mandou uma mensagem muito importante. Tão importante que eu não vou nem ouvir o Rossandro, porque eu preciso ver essa mensagem que está tremulando aqui. O meu celular está tremendo aqui no meu bolso. Liberdade é a gente ter o controle de, mesmo quando a gente quer fazer alguma coisa, que inclusive é errado, porque a gente sabe que é errado, a gente dizer, eu não vou fazer porque não é certo. Eu não vou levar o celular para a mesa com meu filho, para que ele não traga o celular para a mesa quando a minha mãe estiver em casa, porque não é porque a geração é conectada, é porque muitas vezes ela é mal educada. Está com o celular na mão enquanto os avós estão ali almoçando, jantando com a gente, não é uma expressão de uma geração conectada, é uma expressão de um filho que não aprendeu a respeitar os mais velhos. Nós precisamos sustentar e ter a capacidade de orientar os nossos filhos de forma segura, não só para estar no ambiente digital. Isso a gente vai ajudar vocês a fazerem. A Educa, com as aulas do letramento digital e com as aulas de Educa Play, já tem ajudado os filhos de vocês a entender como navega com segurança nas redes sociais e usa a tecnologia, inclusive a inteligência artificial. Nós preparamos conteúdos para nutrir a comunidade escolar, para que ela possa lidar com isso, porque é novo. Os professores não foram formados para fazer esse tipo de coisa no passado. Eles estão aprendendo enquanto nós aprendemos também a sermos pais da era digital. Por isso que é importante a família se unir à comunidade escolar, aos professores, aos coordenadores pedagógicos, aos psicólogos da escola, para que nós possamos, juntos, cuidarmos e darmos a melhor educação para essa geração que hoje passa muito tempo conectada, mas que a verdadeira conexão que vai fazer a diferença na vida delas é estar conectado com os pais, com os cuidadores, com os avós, com o repertório emocional maior que ela tenha. Porque na hora que o bicho pega, na hora que a criança está diante de um dilema moral, ou ela se sente angustiada, é preciso que ela entenda que tem pais que compreendam o mundo delas. E para compreender o mundo delas, nós precisamos, sim, estudarmos um pouco sobre essa realidade digital. A primeira coisa a ser feita, monitoramento. Você precisa saber 100% da atividade digital do teu filho. Você precisa saber tudo o que ele está fazendo, qual a influência que ele segue, qual é a série que ele assiste, quais são as redes sociais que ele está presente. Inclusive, quem não sabe o que é Discord, aí tem uma tarefa para fazer hoje à noite em casa. Vá descobrir o que é isso. Observe todos os aplicativos que tem no celular do filho de vocês, para ver se tem algum que vocês não conhecem. É preciso que nós entendamos como funciona esse mundo, porque os criminosos digitais contam que cada um não saiba, que cada um daqui não saiba onde estão os perigos online que escondem as verdadeiras ameaças para a vida dos nossos filhos. Eu sei, eu queria trazer uma mensagem aqui fofinha. Eu juro para vocês, eu escrevi 2 livros chamados Empatia. Eu seria capaz de falar coisas fofinhas aqui para vocês, mas esse não é o meu objetivo. Meu objetivo aqui hoje é alertar que nós estamos diante de um perigo iminente, que é
essa liberdade digital que os nossos filhos têm. E a Educa, Colégio São Paulo, o Portinari e o Anchieta estão comprometidos a combater o cyberbullying e a fortalecer a saúde emocional dos filhos de vocês e garantir que eles tenham uma vida digital segura, como vocês também tenham uma vida familiar mais agradável, mais tranquila, junto a essas gerações conectadas. Ok, gente? Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje à noite. É um tema que é muito longo, daria para a gente passar muito tempo aqui conversando, trazendo tanta coisa, mas como eu falei para vocês, baixem o EducaPlay, olhem lá nos aplicativos, tem vários cursos, inclusive tem um curso que eu falo sobre isso, acabei de gravar um segundo agora, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e boa sorte, contem com a gente, sigam lá o Instagram da Educa, procurem, eu mesmo produzo conteúdo no meu Instagram, só para educação digital de pais e de educadores, acompanhem lá todas as trends para poder ajudar vocês, se vocês acharem útil, e nos encontramos nos ambientes digitais, e aqui também é uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite, valeu, pessoal! Parabéns, que palestra maravilhosa, hein? Um alerta, que coisa boa. Queremos registrar a presença do nosso diretor regional da Inspira, o professor Fabrício Alves. Seja muito bem-vindo, professor. Agradecemos ao senhor Jaime Ribeiro pela excelente apresentação e passamos a palavra ao nosso renomado convidado, o palestrante Rossandro Klinge, psicólogo, escritor, professor, consultor em educação e desenvolvimento humano. Rossandro é consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família. É ainda colunista da Rádio CBN, onde diariamente apresenta a coluna Refletir para Viver, além dos quadros semanais O Divã de Todos Nós e Saúde Integral. Rossandro nos presenteará esta noite com a abordagem do tema Crescendo Juntos, Escola e Família pela Saúde Emocional. Por favor. Obrigado. Boa noite, gente. Com esse drone aqui ao redor da gente, já me estou me sentindo a Loki. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, para que a gente possa refletir sobre algo que é tão importante e tão essencial para todos nós. Uma coisa que eu acho que não precisa ser nenhum especialista em psicologia, neurociência, para entender que hoje, e Jaime já deixou isso muito claro, eu quero aprofundar isso, é muito mais complexo educar um filho do que foi para os nossos pais, avós e bisavós. E essa complexidade, ela acontece em meio a um outro movimento. É que, ao mesmo tempo que o mundo é mais complexo, a geração atual é menos capaz de enfrentar. Então, se eu tenho um mundo mais complexo e pouca capacidade de enfrentamento, eu tenho tragédias anunciadas. E é essa questão toda que está na ordem do dia quando a gente pensa no papel de duas instituições formatadoras de competências emocionais, intelectuais, para que eu não possa fazer aquilo que está fora do meu controle. Eu não posso garantir que o mundo seja legal para o meu filho e para a minha filha. Eu não posso garantir que o mar seja calmo para que ele ou ela navegue. O que eu posso garantir é que eu desenvolva competências de navegação, qualquer que seja a atmosfera lá fora. De forma muito estoica, eu não domino o mundo, mas a forma como eu reajo a tudo isso, sim. De todo modo, o que acontece muito, e eu fiquei imaginando você mostrando para sua sogra a certidão de casamento, de nascimento da Luísa. O que fica muito para todos nós é, cada geração, ela dá uma contribuição para a vida. E é muito natural que a gente olhe para essa contribuição e, de forma infantil, a gente olhe apenas para o que não funcionou, para o que faltou, ou a gente contabiliza aquilo que foi possível ser entregue a cada geração. Porque uma coisa comum em consultório psicológico, eu atendi durante quase 20 anos, é uma queixa muito comum, minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Ou mais do meu pai, do meu irmão do que de mim. O que acontece? Quando a gente nasce, tudo que a gente necessita, não só quando a gente nasce, ao longo da vida, é sentir lugar de pertencimento. E não só que eu pertenço, mas que eu pertenço de forma justa, equitativa. Tá? Quem aqui, quando era criança, quando os pais iam colocar refrigerante, colocava o copo do lado do irmão e da irmã para ver se estava a mesma quantidade
de refri. É bem isso? E por que a gente faz isso? Porque a gente não quer que haja 1 centímetro de diferença no tratamento. O nosso objetivo é garantir que o amor seja igual. Tem uma música de um poeta aqui da Bahia que diz assim: eu queria querer te amar, amor, construirmos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor. A música Ó Quereres de Caetano. Imagina, quem não queria um casamento, tudo métrica, tudo rima e nunca dor? Quem não queria uma educação de filhos, tudo métrica, tudo rima e nunca dor? Mas ele diz na música depois: mas a vida é real e de viés, nem sempre dou conta do que ela me oferece. Portanto, eu tenho que me preparar. Quando você olha para as gerações, você percebe que cada uma contribui do seu jeito para o desafio de seu tempo. É um conceito alemão chamado Zeitgeist, o espírito do tempo. O que domina o psiquismo de uma determinada época? Hoje o pessoal está traduzindo o Zeitgeist como a vibe do momento. Serve. Ou seja, qual é a vibe do momento? Qual era a vibe dos meus bisavós e tataravós? A mortalidade infantil no mundo, e no Brasil não era diferente, era muito alta. As pessoas tinham 20 filhos, morriam 5. 3. Diziam até assim: eu tive 20, mais 5 não vingou. Parecia uma roseira que não pegou, sabe assim? Até que uma geração inteira percebeu: o desafio desta geração é garantir a vida. Porque é impossível imaginar que um pai e uma mãe enterrem 5 filhos. Viver esse luto repetidamente, como numa guerra, é impossível continuar. E uma geração inteira de homens e mulheres nesse país, de norte a sul desse país, enfrentaram as zonas rurais dos interiores. Sol e chuva. As mulheres em casa, que para fazer comida eram um dia inteiro, e colhia, e pegava milho e amassava. Não é como a gente chega hoje e vai no supermercado ou no iFood, como disse Jair. Era mais complexo. Era um dia inteiro de gestão da vida. Com o único compromisso: você vai sobreviver. Nem que para isso eu morra no sol com câncer de pele. E você não pode esperar que esses pais, ao final de uma jornada de trabalho, essa mãe que passou o dia no fogo de lenha, fazendo, engomando roupa num ferro também, que usava carvão. Você não pode esperar que essa mulher, no final do dia, olhe para os filhos junto com esse pai: meu amor, como foi seu dia? O que você está sentindo? Conta para papai. Você não pode esperar que essas pessoas entendessem sobre inteligência emocional, trauma. Não. Eram sobreviventes, cujo grande objetivo era que nós sobrevivêssemos. Aí vem uma geração que sobrevive. Com dores, com dificuldades, porque família é isso, não tem perfeição. É o desafio de sermos o suficiente, não perfeitos, porque não é uma característica humana a perfeição. E aí vem uma segunda geração de pais que continuam nas zonas rurais, esses que sobreviveram, se tornam pais, e escutam o que todo pai, toda mãe, no fundo, diz para você quando você está se cobrando muito sobre as coisas. Que daqui a pouco eu vou dizer o que é que o pai e a mãe diz para a gente. Essa segunda geração de pais, agora que se tornam pais e que não morreram, tem um segundo compromisso. Eles continuam na zona rural, continuam nos interiores de todos os estados brasileiros, com o desejo de ascensão social, de ter bens de consumo, de proporcionar aos filhos outras coisas. Mas sentem uma profunda vergonha, apesar de terem sobrevivido. Sempre que precisam de algum serviço público, eles não sabem ler nem escrever. E se sentem humilhados ao colocar o polegar numa almofada de carimbo para assinar. E incapazes de ler os sinais que estão ao redor numa sociedade letrada. E eles desenvolvem um compromisso. Eu fico aqui nas roças, mas o meu filho vai para a escola. Essa é a missão de uma geração. Você também não pode esperar desses homens e mulheres que eles falem sobre trauma, angústia, desejos. Se você acha que o seu irmão tomou o seu lugar quando nasceu, não tinha nada disso. Freud estava ainda sendo conhecido. Entende? Aí vem essa geração que se alfabetiza, sai dos núcleos rurais, vai para as cidades e enche as metrópoles brasileiras. Salvador, Fortaleza, Recife, Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Curitiba. E vão trabalhar. Mas como só são pessoas que têm uma alfabetização básica, eles não conseguem grandes empregos, mas conseguem sair da zona rural. Mas eles sentem a dificuldade de pegar trânsito pesado, ganhar pouco,
De repente, alguém que trabalha numa obra, construindo um edifício que nunca vai poder entrar, sentando um porcelanato que jamais terá na sua própria casa. Então desejam que os meus filhos não vão passar as vergonhas que eu passei, nem as humilhações que eu passei. Meu filho, minha filha vai ser doutor e vai para a universidade. E colocam a gente lá, para a gente se formar e fazer terapia para falar deles. Porque botou mais Coca-Cola no copo do irmão do que no meu. No fundo, cada geração diz assim para você, quando entrega a sua vez: Marvin, agora é com você. Eu fiz o meu melhor. Pode não ter sido suficiente na sua quimera infantil da idealização do que seria um pai ou uma mãe perfeita. Porque nem sempre o nosso conceito de mãe bate com a mãe real. Nem sempre o nosso conceito de pai bate com o pai real. E eu não estou dizendo que não tenham casos em que há relações extremamente dolorosas e abusivas. Em que tem dor, tem trauma, tem abandono, tem espancamento, tem abusos sexuais, tem tudo. Mas no mundo, cada família entrega aquilo que pode para a gente. E a ironia é que a geração atual de pais nem quer que os filhos sobrevivam, porque eles já estão com a vida garantida, não tem nenhuma pretensão de que eles se alfabetizem, porque isso é dado. Todos que estão no colégio com o padrão que vocês oferecem querem que o filho e a filha não só vá para a universidade, mas numa excelente universidade. Mas a geração atual tem como espírito do tempo o desafio de que meu filho não se mate. Olha que ironia. 4 gerações atrás era coma, depois se letre, depois cresça profissionalmente. Agora, não desiste da vida. O que aconteceu nesse circuito de 4 gerações para a gente estar com esse desafio atual, que exige de nós que a gente se una com a escola no intuito de desenvolver habilidades de enfrentamento da vida? Porque entenda, quando a gente criou o Educa, eu e Jaime, não foi assim, não vamos cumprir tabela porque se criou uma nova coisa para a escola. Não, vamos salvar vidas. Porque desenvolver competência de enfrentamento do mundo complexo, em última instância, é a diferença entre suportar ou não a existência. E o mundo é mais complexo do que nunca foi em toda a história humana. E, ao mesmo tempo, ele vive sob o signo de uma coisa que não era assim, mas agora vai ser sempre. O signo da crise constante, ininterrupta, o tempo inteiro. E o que é uma crise? Como é que eu estabeleço critérios para definir o que é uma crise? Crise é quando aquilo que definia a forma de construir, de viver, de expressar um mundo, não responde mais ao que chegou, e o mundo novo que responderia a essas novidades, ou as novas formas de ser, de construção, de agir, não está pronto. Portanto, não está qualificado para orientar esse presente atual. Por exemplo, o modelo familiar do passado funciona hoje? Sim ou não? E o de hoje está funcionando? Crise. O modelo político brasileiro do passado funcionava? O de hoje funciona? Oremos. Cultura. Onde você vai? Música. Onde você vai tem um modelo que se esgota e um modelo que não está pronto. Não estou dizendo que está tudo terra arrasada. É porque num mundo de alta complexidade, em que tudo ganha um status de velocidade, nós não fomos feitos neurologicamente, filogeneticamente, para suportar esse mundo. Nós jamais fomos feitos para nos comparar com milhares de pessoas na internet. Às vezes comparava com os primos, com as primas, com os irmãos, com os vizinhos de rua. Agora é com todo mundo, com a blogueira de Los Angeles. Enlouquecedor. A gente nunca teve acesso a tanta informação. Aqui alguém é da época que comprava Barça. Já me sinto mais confortável. Pensei que era o único velho do ambiente. Gente, você tem o Wikipédia. O volume de informação é abismal. Mas acontece uma coisa irônica. Quando você tem muito, vira nada. Porque perde o sentido, sabe? Perde a força. De repente é tanta coisa que você não consegue... O que é palpável? Aí vem a hora da pós-verdade, a modernidade líquida, e tudo isso no meio do processo, meu filho e minha filha nascem nesse caldo cultural, nesse zeitgeist, nessa vibe de um mundo completamente se formando, em que qualquer especialista do mundo hoje diz assim, pela primeira vez na história humana, é impossível prever
o que vai acontecer nos próximos 2 anos. É inimaginável o impacto, por exemplo, que só um evento, a IA, vai provocar de forma avassaladora no planeta, no mundo do trabalho, nos relacionamentos, em absolutamente tudo. Portanto, o nível de risco hoje em dia de estar no mundo é maior. E é por isso que, pela primeira vez na história, a morte violenta é menor que o suicídio. E o que é a morte violenta? É quando um ser humano mata outro. Pode ser numa guerra, num assalto, num feminicídio, num atentado terrorista. Soma todas essas mortes do mundo juntas, são menores que o suicídio. Ou seja, é mais fácil você se matar do que alguém lhe matar. Você corre mais risco na sua companhia do que na companhia dos outros. E o que é que desconstruiu aí? Dentro, o mundo ficou incrível lá fora. Celulares. Gente, vamos imaginar, a gente usava videocassete e tinha que devolver rebobinado para não pagar a multa. A gente chegava na locadora, aí quando não tinha lançamento, mas tinha que rolar o namoro da noite, tinha que alugar uma fita qualquer, a gente pegava qualquer filme para não chegar em casa sem nada. E uma vez eu peguei O Cheiro da Papaya Verde, um filme sul-coreano, que a mulher passava todo o filme acocorada fazendo doce de mamão. E quando você aluga um filme assim, como você pagou o negócio, eu vou até o fim para ver no que isso vai dar. Como eu tinha uns 18 anos, eu não entendi patavina. Eu fiquei tão revoltado que eu disse, um dia eu assisto de novo. Para ver o que esse filme diz. E assisti. O filme é incrível. Eu não tinha maturidade para perceber que era a história de uma mulher que estava na condição, aspas, subalterna, de uma mulher que tinha que passar o dia inteiro fazendo doce. E não obstante a esse lugar que o mundo a colocava e impunha, ela orientava, educava, criava e amava as pessoas ao redor dela. Ou seja, estar nesse lugar nunca fez com que a alma dela estivesse aqui. Ela estava aqui. Porque eu não consegui locar um Blackbursters no dia. Mas entenda, aí era mais difícil para a gente. Eram poucas coisas. Imagina a pandemia, gente, só com sessão da tarde. Imagina assistir a Lagoa Azul, a fábrica de chocolate. Sabe, curtindo a vida doidada. 10 vezes, a gente ia ficar alucinado. Aí a gente vai e o zeitgeist do momento é possibilidades. Para nós que tínhamos pouco,